Voltamos ao nosso bate-papo com as coordenadoras do Ministério Infantil, Elaine e Elana. E quais são as características que a gente precisa observar na escolha de um professor para o Ministério Infantil? Acho que amar a palavra de Deus A primeira coisa é ser convertido. Ter amor pelo Senhor, né? É ser convertido, né? Isso. Então a gente tem muitas pessoas que são capacitadas, Isso. né? Mas não tem a genuína conversão, o amor verdadeiro ao Senhor. E aí, então, você não tem como ensinar aquilo que você não vive, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é muita disposição. Concordo plenamente, é muita disposição. Porque é um ministério muito, eu acho assim, ele é fantástico, ele é maravilhoso, sim. Ele dá um retorno muito grande, mas ele é muito cansativo. As crianças exigem muito. Então, quem acha que quem dá aula na escola dominical, por exemplo, não está aprendendo a palavra de Deus, está absolutamente desabilitado para está muito enganado, porque a gente, para dar uma aula, a gente tem que aprender, né? Exatamente. Eu acredito que a gente aprenda até muito mais. Como eu tinha dito, não vou falar quantos anos eu estou na Ministério Infantil, mas eu quase nunca na minha vida cristã eu frequentei aula de escola dominical, porque eu comecei a dar aula muito cedo. E eu acredito que eu conheça a Bíblia muito bem, até melhor do que muita gente que está o tempo todo ali porque isso faz, não é verdade, Elana? É verdade. A gente tem que estudar muito. Tem sim, porque a gente tem que ter essa base, né? É muito importante a criança entender e você passar essa confiança daquilo que você sabe realmente, né? Não é uma brincadeira, não é uma história contada, não é um livro que você lê e transmite ali aquela história, mas é a essência da palavra de Deus, né? É o próprio Espírito Santo de Deus ali nos movendo através daquilo que a gente aprendeu. Exatamente, é muito profundo. Dar aula para criança é muito profundo. Então você pensa que é só ir lá e contar a historinha, mas não, a gente tem que tirar a aplicação daquela lição. Então, primeiro ela tem que falar com a gente. Então, realmente, assim, o professor de escola dominical, ele precisa amar a Deus e ter muita disposição, porque é um trabalho realmente, assim, que exige muito do professor. Alguns materiais, né, e o material que nós utilizamos aqui, ele vem como se fosse uma devocional. Então, para o imaginário de alguns pais, é como se fosse uma tarefa de casa, sendo que ele já traz a tarefa de casa no colégio. Então, como é que a gente pode fazer para que esse devocional ele não vire mais uma tarefa de casa, e sim que seja um momento de qualidade para que os pais estejam ali também ministrando, né, seus filhos? Como é que o Ministério Infantil tem feito essa diferenciação, né, entre o momento de qualidade com o seu filho e a tarefa de casa lá da escola, né, que todas as crianças têm? A escola bíblica ela tem que ter essa conexão com a família, né? Porque é a base dessa conexão é que vai trazer o crescimento espiritual da criança, porque ela está ali aprendendo e ela leva esse contexto para casa do que ela aprendeu, seja de uma forma que vai ser sempre de uma forma criativa, às vezes não vai ser só o que está lá na revista, o devocional da semana, mas às vezes vai ser um desafio, né, para ela fazer durante a semana, e essa integração com a família é o que vai trazer esse crescimento para ela. Então é muito importante ter sim, e os pais, né, a conexão aqui é os pais, e os pais saberem lidar com o que a criança levou, para que ela possa se fortalecer, que não é tão menos importante quanto o que ela traz da escola, porque traz o crescimento, né, dela. Só que eu, assim, na minha jornada, eu tenho percebido que é muito difícil. Nós temos, assim, um número muito grande de crianças que não sabem onde está, deixou a revista, vem a revista, volta totalmente vazia. Então, é uma conscientização que precisa ser feita com os pais.
né? A gente tem falado, os nossos professores mandam um recadinho. Hoje em dia, com a questão do WhatsApp, tudo ficou mais fácil, né? Então, cada salinha tem o seu grupo, então o professor fala direto com o pai, mas mesmo o professor falando, o professor cobrando, ainda a gente tem um retorno pequeno, um retorno pequeno. Então, o que a gente percebe é que aqueles que fazem são crianças que crescem mais. Isso, exatamente. Crianças que dão mais. Nós agora, por exemplo, aqui na IPF, nós estamos trabalhando o breve catecismo na abertura da escola dominical. Então, a gente está lá na pergunta 30, nós finalizamos a 30, vamos para 31 a 35 amanhã, que nós estamos gravando no sábado, né? O Momento EBD sai na quarta, mas nós estamos aqui hoje. Então, eu percebo que eu mando as perguntas dos pais e tal, mas as mesmas crianças que fazem as tarefas da escola dominical são aqueles que têm memorizado um breve catecismo. Então, quando a gente pergunta, são crianças que sabem, são crianças que participam. Então, isso traz, como a Elana disse, crescimento para a vida espiritual. E os pais que não estão fazendo, eles estão perdendo. Um movimento que a gente vê muito hoje é que os pais eles têm uma preocupação muito maior de evangelizar fora de casa e acaba perdendo aquilo que ele tem dentro de casa, que é a criança que está com a tarefinha lá da escola dominical para fazer e ainda não fez o devocional, que é uma ferramenta gigantesca, né? E quais são os 5 motivos? Claro, a gente sabe que que a escola dominical ela é um local extremamente importante para que ele aprenda sobre a palavra de Deus, mas vamos dar uma colher de chá aí para os pais. 5 motivos para trazer o meu filho para a escola bíblica dominical, para o ministério infantil. A resposta você confere no próximo Momento EBD.